Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Murilo, coordenador de conteúdo da Bet Brasil, e está começando mais um Conexão Bet. Esse é mais um espaço de diálogo da Bet Brasil para conectar você com a comunidade educacional e trazer os temas mais relevantes do setor. Hoje, nós vamos falar sobre inclusão e diversidade na educação, contextualizando o cenário atual, os desafios e caminhos para avançarmos nessa temática tão importante. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos o Michael França, doutor em Teoria Econômica pela USP, pesquisador do INSPER e colunista da Folha de São Paulo. O Michael também é um dos criadores do IFER, o Índice Folha de Equilíbrio Racial, que busca mapear os avanços e retrocessos da desigualdade racial no país. Michael, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço, Murilo. É um prazer enorme estar com você nessa conversa, com a Beth e com todos os ouvintes. Perfeito, Michael. Então, para a gente começar, gostaria de entender um pouquinho mais sobre o que levou à criação do IFER e qual foi a motivação para trazer luz a esse tema, especialmente na educação. Perfeito. Há cerca de 2 anos atrás, o pessoal da Folha me procurou, procurou o Núcleo de Estudos Sociais do INSPER, do qual eu sou coordenador, e a gente começou a pensar em um índice que poderia mensurar a desigualdade de oportunidades entre brancos e negros no Brasil, tá? E aí a gente fez essa proposta do IFER, Índice Folha de Equilíbrio Racial, que basicamente usa uma metodologia da qual a gente já estava trabalhando antes com outros pesquisadores, que é usar meio que um índice que vai medir ali o quão desproporcional, por exemplo, está uma determinada variável de interesse em relação à população ali do seu entorno, tá? Então, no índice da Folha, o que a gente fez foi olhar para 3 componentes, um que era educação, outro que era renda no mercado de trabalho e o terceiro que era longevidade. No de educação, a gente mede o quão está desequilibrado racialmente, por exemplo, o acesso ao ensino superior entre a população negra, né, e branca por estado, e mostra, por exemplo, a evolução disso ao longo do tempo, tá? No da renda, a gente olha para os 10% mais ricos de cada estado, como que está o desequilíbrio racial. E na longevidade, olha ali entre os 10% mais idosos de cada estado, a proporção de brancos e negros para medir esse desequilíbrio racial. Então, o índice Folha de equilíbrio racial tem esses 3 componentes, tá, que a gente olha, e implícito está essa ideia de a gente estar olhando para o topo da pirâmide, né? Tanto em renda, quanto formação, educação, quanto em longevidade. Isso poderia meio que sintetizar vários obstáculos que são que negros, né, têm que atravessar ao longo do tempo na vida. Não, eu pegando um ganchinho, queria entender um pouquinho mais os dados mais recentes do IFER referente ao acesso da população negra à educação básica e superior. E que tipo de fatores nós podemos considerar nesses resultados? Uhum. Legal, Moreira. Então, por exemplo, no inferno, componente de educação, como eu destaquei, a gente olha ali só para o ensino superior, o quão desequilibrado racialmente está o ensino superior, mas se o acesso, né, começa a mudar ao longo do tempo, também começa, implicitamente está refletindo ali uma série de barreiras que a população negra pode encontrar ao longo do tempo, tá? Então, por exemplo, vai desde diferenças de background familiar, tá? Educação do pai, educação da mãe, que afeta a escolaridade do filho, o aprendizado do filho, quanto ao acesso à educação pública de qualidade, tá? Quanto, por exemplo, isso tudo vai se refletindo, por exemplo, lá na frente ao acesso ao ensino superior. Então, inicialmente, a gente tinha feito uma estimativa que, se tudo permanecesse constante, o equilíbrio no ensino superior ia levar em torno de 27 anos para ser atingido, tá? Mas a gente também sabe que tudo não permaneceu constante assim nos últimos anos. Então, por exemplo, a própria questão de bolsas de permanência, aumento de custo de vida em algumas cidades, enfim, isso pode impactar o acesso ao ensino superior da população mais favorecida, da população negra, tá? Então,
pode ampliar o custo de oportunidades de fazer o ensino superior ou ter capacidade de se manter em determinadas cidades e isso afetar, por exemplo, a probabilidade de a pessoa querer ir ou não fazer ensino superior ou começar a trabalhar antes, tá? Então, a gente tem um conjunto de fatores muito grandes que vão afetando a aquisição educacional da população ao longo do tempo, tá? E olhar lá para cima é uma das formas de tentar medir é, esse desequilíbrio de oportunidades que as pessoas têm, tá? Então, no caso brasileiro, a gente sabe que a gente precisa avançar em muitas coisas. A própria educação pública, né, a gente tem desigualdade. Então, a gente percebe que, por exemplo, escolas relativamente mais periféricas vão ter um acesso a professores, infraestrutura, etc., um pouco relativamente pior do que escolas públicas mais centrais. Isso afeta, ao longo do tempo, a propagação da desigualdade, tá? Além disso, a gente também tem esse diferencial entre escolas privadas e escolas públicas de qualidade. A gente tem uma questão regional do país também, norte, nordeste, enfim, sul, sudeste. Isso tudo é cumulativo ao longo do tempo, tá? Não só alocação de professores, alocação de alunos, então determinados locais, por exemplo, acaba colocando alunos melhores em determinada turma e alunos piores em outras turmas. Isso gera um efeito ao longo do tempo também que a gente chama de perfect, que a gente aprende muito da interação com nossos pares. Então, tem todo um conjunto, né, de mecanismos que pode fazer com que as desigualdades se retroalimentem ao longo do tempo. Então, a partir do momento que você começa a olhar para uma determinada variável e monitorar ela ao longo do tempo, a gente também consegue começar a entender aqueles lugares que estão avançando mais em termos de inclusão, tá? E aqueles lugares que estão estacionados e aqueles lugares que estão piorando, tá? Então, com isso também a gente começa a chamar atenção social para isso, né? Então, por exemplo, relacionado a esse índice da Folha, a partir do momento que você compara os estados, começa a entender essas dinâmicas entre os estados, você pode começar a chamar a atenção de gestores públicos, da sociedade para isso, né? Onde estão avançando, onde está piorando, etc. Então, no final do ano passado, por exemplo, eu fui fazer uma apresentação na Sociedade Brasileira de Econometria no Ceará, e o pessoal do governo chamou para conversar justamente por causa desse índice folha de equilíbrio racial, que lá eles estavam meio estacionados e não estão avançando. Então, eles também queriam começar a entender o que poderia fazer para avançar nisso. E olha que o Ceará e o Pernambuco são estados que têm avançado muito na média, quando você olha para a média de desempenho educacional, tá? No ensino básico, no ensino médio, etc. Mas se a gente, um outro estudo que a gente está fazendo, a gente mostra que basicamente todos os estados brasileiros meio que melhorou a média, mas os negros acabaram ficando para trás. Não, e eu acredito que a pandemia ela também escancarou o quão desigual nós somos, né? E aí eu queria entender também quais são os principais desafios mais urgentes para a gente tentar eliminar esse gap educacional que existe entre brancos e negros. Como é que você vê esse cenário pós-pandemia? Uhum. Olha, a gente tem que avançar muito na questão de aprendizado, tá? Do aprendizado dos mais pobres, mais favorecidos. A gente conseguiu avançar muito pouco nisso. A gente tem que começar a entender cada vez mais as políticas que pode ter impacto geral, assim, que a gente chama de validade externa, que pode afetar, por exemplo, desde dos alunos lá no Ceará, no Amazonas, quanto lá no Rio Grande do Sul, uma política, entender essas políticas que são mais gerais e pode ser aplicado as boas práticas, ser difundidas, tá, para melhorar a questão do aprendizado, como que a gente precisa começar a entender as realidades locais também, tá? Então, determinada política pública vai funcionar em determinado contexto, em determinado local, porque a gente sabe que o processo de desenvolvimento socioeconômico é muito diferente as regiões, tá? Então, o que pode funcionar especificamente para determinado local, uma prática ali, eventualmente não vai funcionar em outro contexto ou também não vai funcionar em outro momento, tá? Então, a gente precisa começar a entender também o
que está funcionando e o que não está funcionando, tá? Então, para isso, a gente também precisa ir fazendo avaliações periódicas para entender o resultado de uma iniciativa, política pública, etc. No Brasil, infelizmente, eh, a gente por um lado, às vezes a gente tem muita boa vontade, gestores, alguns políticos, etc., em tentar transformar a educação, muitas vezes a gente tem muitas políticas que são descontinuadas, não são avaliadas, então o ponto central é, a gente não consegue resolver só com boa vontade, tá? A gente precisa também estudar, avaliar, entender, redesenhar um programa, entender a particularidade do local, entender o que pode ser generalizado, o que não. Então, tudo isso é um processo, e é um processo meio difícil até politicamente, tá? Então, a gente, às vezes, esbarra por determinados desafios, desafios que é uma questão política. Não é só de governador, de prefeito, mas às vezes até das escolas, assim, tipo, de ter algumas crenças, né, que não são fundadas, assim, cientificamente falando, assim, não tem respaldo científico em termos de avanço, etc. Né? E pensando agora a longo prazo, né? Quais as suas perspectivas, assim, que tipo de ações a gente pode tomar, que tipo de políticas podem ser adotadas para a gente tentar garantir, né, o acesso com mais equidade, né? Eu acho que é um caminho muito longo que a gente tem pela frente ainda, né? Uhum. Olha, eu acho que a gente tem que deixar se amparar cada vez mais a estudos, né? A gente, mais uma vez, não vai conseguir resolver as coisas só a partir de boa vontade, a partir de narrativas, tá? Eu acho que às vezes a gente, como sociedade, tem um péssimo jeito de pensar que basta só as narrativas, a boa intenção vai resolver. Quando não, a gente precisa entender os problemas, precisa aprofundar, precisa estudar, avaliar, usar dados para guiar nas nossas ações, enfim. Então, acho que e pensar coletivamente, né? Muitas vezes, se for pensar vários problemas do Brasil, é muito uma questão assim das pessoas pensar muito individualmente, assim, e esquecer de olhar coletivamente, esquecer de olhar pontos de visões distintos, etc. Tá? Então, é, na academia a gente gerou muito conhecimento, tá? A gente já testou muitas políticas, tanto tem políticas voltadas para a educação que foram testadas em outros países, que funcionaram no Brasil, etc. Então a gente precisa começar a entender isso e como a gente pode difundir boas práticas, testar, intervir. É, não basta só ficar gerando políticas na base de boa intenção. A gente precisa testar, a gente precisa avaliar, a gente precisa usar a ciência a nosso favor, algo que eu acho que no Brasil a gente ainda tem um pouco de dificuldade com isso. Não, super importante. E aí, pegando um gancho também nesse assunto, esse será um dos temas das discussões do Congresso Bet Brasil, que acontece agora em maio, e que terá você como um dos palestrantes. Eu queria saber o que você pode adiantar com a sua participação no painel, quais são suas expectativas para o evento. Olha, tem uma provocação que eu sempre faço, que eu acho que é, é muito relevante a gente começar a parar para pensar um pouco, que é quando a gente discute educação, muitas vezes a gente está olhando para a educação dos mais pobres, mais favorecidos, educação pública, etc., que é realmente muito importante. A gente tem um gap muito grande de aprendizagem, a gente tem que avançar nisso, diminuir evasão, etc. Mas uma coisa também me preocupa no Brasil é a educação dos mais ricos. Eu tenho falado isso sempre, tá? Então, a gente como sociedade, a gente precisa pensar como mudar também a educação dos mais ricos de uma forma de pensar mais de uma forma coletiva, mais social, como, tipo, não é por acaso que, por exemplo, o Brasil é esse desastre educacional, tá? Nossas elites, por exemplo, é retrógrado e conservadora em muitos aspectos, tá? E como sociedade, acho que vai ser muito difícil a gente avançar também, se a gente começar a mudar um pouco da mentalidade da nossa elite, tá? E para isso a gente precisa pensar em formas de educar essa elite de uma forma relativamente diferente. Parte disso também passa por esse processo de inclusão,
tá? Então, por exemplo, tem estudos que eu acho bem interessante que mostra que a partir do momento que você diminui a segregação social, setores mais pobres da sociedade começam a interagir mais com setores mais ricos e vice-versa, há um aprendizado mútuo, tá? Então, os mais ricos começam a ter melhores percepções sobre pobreza, sobre desigualdade, sobre a importância de políticas públicas, etc. E isso pode ajudar a avançar como sociedade. Então, por exemplo, esse abandono, muitas vezes, do ensino público no Brasil é uma função, é uma coisa também que está relacionada aí que a gente tem uma sociedade relativamente segregada, tá? E tem muito pouco pensamento coletivo, vamos dizer assim, no caso do Brasil. Então, se a gente quiser avançar mais como sociedade, a gente tem que pensar não só na educação dos mais pobres, como dos mais ricos também. Existe uma série de argumentos para isso, que não vai dar para desenvolver aqui por questão de tempo, tá? Tentei ser o mais resumido possível aqui, mas a gente pode discutir um pouco mais, por exemplo, nessa minha participação no evento da BET. Acho que é um assunto super importante que tem muito a ser desenvolvido, a ser debatido ainda, né, Michael? Uhum, uhum. Exato, exato. E eu acho que quanto mais a gente tem oportunidades para pensar, refletir educação no Brasil, pensar em ideias, formas de avançar, vai ser melhor para o Brasil como um todo, para a sociedade como um todo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Uhum. Bom, nós vamos ficando por aqui. Michael, gostaria de agradecer muito por ter aceitado esse convite, por ter participado desse bate-papo. Foi um prazer recebê-lo aqui hoje, viu? O prazer foi todo meu, Murilo, e a gente se vê no evento da BET. Claro, claro. E quem quiser saber mais e conversar com o Michael, é só participar da BET Brasil 2023, que vai acontecer de 9 a 12 de maio, no Transamérica Expo Center, em São Paulo. Esse é um evento de educação e tecnologia da América Latina e terá como tema central educação e trabalho para novos futuros. Serão discutidos assuntos ligados à educação básica e educação superior e profissional, por meio de palestras, workshops, painéis e muito mais. As inscrições para o congresso já estão abertas e podem ser feitas no site brasil.betshow.com. Você também pode acompanhar todas as novidades do evento por meio das nossas redes sociais, @betbrasil. É isso, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.